E aí, pessoal, tudo bem? Vamos fazer mais um bate-papo aqui? Bom, muita gente me pergunta quanto tempo demora para implementar uma norma ISO na empresa, né? Seja aí ISO 9, então, seja ISO 9001, né, que tem um foco na gestão da qualidade, 14001, gestão ambiental, ISO 45001, gestão de saúde e segurança no trabalho, ou qualquer outra ISO, né? Essa é uma pergunta muito recorrente. E aí eu fiz aqui um roteirinho com alguns pontos que são importantes da gente observar, né, na hora de dar essa resposta. Ah, é tanto tempo, é tantos meses, quanto tempo que realmente demora? E na verdade, gente, não tem uma resposta correta. A resposta é depende, né? Por que que depende? Primeiro que nós temos alguns pontos que a gente precisa ter atenção na hora de implementar uma norma ISO. Então, o primeiro ponto que a gente tem que ter atenção é que uma norma ISO, ela é uma norma de gestão, né? Então, quando vem trazendo esse nome de gestão, a gente já precisa entender que ela vai passar, né? Ela vai impactar em todos os processos da empresa, tá? Então, gente, quando a gente pensa nesse impacto, a gente precisa observar 4 principais passos, né, que são os grandes passos aí na implementação de uma norma ISO. Primeiro passo é o planejamento. Segundo passo é a implementação efetivamente. Terceiro é a manutenção. E o quarto e último passo é o de melhoria. Então, tendo em mente esses 4 grandes passos que são planejamento, implementação, manutenção e melhoria, eu vou falar um pouquinho de cada um deles e quais são os critérios que a gente precisa observar para a gente poder definir um prazo adequado para implementar a norma, né, na empresa. E quando eu estou falando aqui, pessoal, de norma, pode ser uma, pode ser duas, pode ser 3, pode ser quantas normas ISO forem, tá? Primeiro passo aí, então, é o passo de planejamento. Aqui nós temos algumas perguntinhas que a gente precisa fazer. Primeiro ponto, gente, qual é o porte da empresa, né? É uma empresa pequena? É uma empresa média? É uma empresa grande? É uma multinacional? Né? Qual o número de funcionários que essa empresa tem? Essa empresa possui filiais, né? Então, tem às vezes filiais na mesma cidade. Se for uma rede, por exemplo, sei lá, uma rede de lojas, uma rede de farmácias, uma rede de supermercados. Então, o porte da empresa, né, ele vai ter esse impacto aqui nessa nossa etapa de planejamento. Essa etapa, pessoal, de planejamento, a gente está coletando as principais informações a respeito da empresa para que depois a gente possa pensar assim, baseado nesse planejamento, qual vai ser a minha estratégia de implementação, né, dos requisitos da norma na empresa, tá? Então, definimos ali, né, verificamos o porte da nossa empresa. É importante também a gente observar o número de funcionários, né? Quantas pessoas vão estar envolvidas aí nesse processo, né? Porque nós vamos depois chegar na etapa de implementação, que vai envolver as áreas da empresa, então nós precisamos ter em mente aí esse número de funcionários, tá? Outro ponto também, gente, é o escopo de atuação da empresa, né? O que é escopo? Escopo é aquele tipo de serviço, de produto, né? O que a empresa oferece, né? Qual é esse ramo que a empresa atua, tá? Vocês vão entender melhor essa questão aí da importância do escopo quando eu entrar aqui na etapa de implementação, que é a segunda etapa, tá? Outro ponto, gente, que a gente precisa observar é o seguinte, a implementação aí da norma, né? Vamos falar aqui gestão da qualidade, ISO 9001. Ela vai ser para todo o escopo da empresa ou apenas parte do escopo? Nossa, Ana, como assim, né? Vocês podem me perguntar. Vamos pensar que nós temos uma empresa que ela atua em 2 setores, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. A empresa atua no setor de construção civil, então ela constrói casas, prédios, né? Habitações residenciais. E ela atua também no setor de infraestrutura, constrói estradas, tá? Então ela tem esses 2 escopos de atuação. Ela pode, gente, optar por implementar a ISO 9001 primeiro em um escopo, vamos pensar aqui, construções aí habitacionais, né? Então a empresa pode optar por implementar primeiro no escopo, depois em outro, ou em todos os escopos, né? Isso também, gente, interfere no quê? No prazo de implementação, tá?
Outro ponto aqui, gente, que é importante, a questão da certificação, né? Quando a gente implementa uma norma ISO que é passível de certificação, né, a gente pode, ao final do processo, contratar um organismo certificador externo para fazer uma auditoria na nossa empresa. Algumas empresas têm prazos, né? Às vezes por uma exigência do cliente, por algum critério aí, ela precisa certificar o seu sistema de gestão em um prazo específico. Então isso também precisa ser avaliado, tá, gente? Para quê? Porque esse planejamento vai ter que ser adequado aí pensando nesse prazo e também importante avaliar se esse prazo é um prazo adequado, tá? E o último ponto é quem será a equipe da empresa que vai gerir esse quem vai ser a equipe da empresa que vai gerir esse projeto, né, gente? Quem vão ser as pessoas envolvidas ali que vão colocar tudo isso em prática, tá? Isso também interfere no prazo, gente. Quanto mais pessoas envolvidas, mais força de trabalho, né? Mais rápido talvez eu consiga fazer, tá bom? Bom, então fechando essa etapa de planejamento em que a gente está coletando todas essas informações, a gente vai agora pensar o quê? Na etapa de implementação. Eu vou tirar do papel tudo isso que eu planejei, né? Então, eu vou começar a colocar as coisas em prática. E o primeiro ponto, gente, é que a gente sempre começa fazendo o quê? Análise dos processos da empresa, né? O famoso mapeamento de processo. Então, essa etapa de mapear os processos é a hora que nós vamos colocar a mão na massa. Nós vamos em cada área da empresa que está envolvida no escopo, que nós definimos na etapa de planejamento, e vamos começar a gente avaliar os processos, né? Nesse momento que a gente está avaliando os processos, que a gente está identificando como a nossa empresa funciona, como cada etapa, cada atividade, cada área trabalha, a gente já vai estar alinhando essas informações também com os requisitos que a norma pede, né? Então, por exemplo, tem um requisito lá da ISO 9001, que é o 8.4, que ele fala da parte de qualificação de fornecedores, né? Qualificação, seleção de fornecedores, né? Gerenciamento dos fornecedores da empresa. Então, quando a gente chegar na área específica ali, no compras, nos suprimentos, a gente vai avaliar como a empresa faz, pensando também nos requisitos que a norma exige que a gente faça também, tá? E aí, nesse momento, pessoal, é onde a gente também vai ter uma outra questão aqui envolvida, que é a quantidade de normas que a empresa está implementando. Então, se eu estou implementando a 9001, que é qualidade, e a 14.001, que é a gestão ambiental, eu vou ter critérios que vão ser além, né? Eu vou ter mais critérios para atender na empresa, né? Eu vou pensar ali nas questões que envolvem qualidade, nas questões que envolvem a gestão ambiental também. Então, isso também é um ponto que impacta aí no prazo de implementação, tá? Bom, então vamos fazer todo esse mapeamento dos processos da empresa, né, gente? E aí aqui para as empresas que já possuem isso, né, os processos mais estruturados, de repente a empresa já possui procedimentos, né, documentações, fluxogramas, né, já tem ali isso documentado, a gente já vai ter uma redução no nosso prazo de implementação, porque a gente já vai ter isso já previamente feito. Então, para as empresas que já têm aí alguma documentação, alguma estruturação, já vamos ter uma agilidade aqui. Para as empresas que não têm, nós vamos ter que fazer isso do zero, tá, gente? E aqui também nós temos que observar 2 pontos. Primeiro, que a norma nos exige que seja documentado. E segundo ponto, aquelas documentações que a norma não exige necessariamente, mas que a empresa identifica que é importante. Então, aqui, gente, nós temos uma oportunidade para a empresa muito grande de promover melhorias, né? Estruturar os seus processos, tirar isso, muitas vezes que está na cabeça, né, dos funcionários, estruturar isso numa documentação mesmo, né? Eu falo que é fazer o backup da cabeça das pessoas. Você tira o que está na cabeça dos funcionários e documenta isso. E isso traz muitos benefícios para a empresa. Tá, gente? Então, aqui é um ponto que também a gente tem que observar. Por quê? Porque dependendo da quantidade de processos e de documentações que vai ter. Então, gente, dependendo aí da quantidade de processos, documentações, a gente vai ter um tempo maior ou menor de implementação. E aqui é onde a quantidade de pessoas envolvidas nesse projeto na empresa também vai fazer diferença, né? Então, quanto mais pessoas, mais agilidade eu tenho nesse momento de mapear os processos, tá? Então, gente, fizemos essa etapa de mapeamento, definição da documentação, desenvolvemos as documentações, né, de acordo com os requisitos da norma. Agora nós vamos fazer o quê? Pôr em prática.
Então, gente, vamos colocar tudo isso que foi feito em prática. O que é colocar em prática? Desenvolver aquela documentação, aqueles procedimentos, né? As pessoas vão começar a seguir isso nas suas rotinas, tá? Aí aqui, gente, muitas vezes a gente tem coisas novas, né, que a gente vai implementar na empresa, muitas vezes por uma exigência da norma, porque a gente identifica oportunidades de melhoria, né? Então as pessoas ali, né, do dia a dia, de cada área, né, os colaboradores da empresa vão começar a colocar em prática toda essa documentação, gerar as evidências, né, os relatórios, formulários, tudo isso que vai mostrar que o nosso sistema de gestão está em andamento, que ele está funcionando na empresa, tá? Bom, então colocamos em prática, nós vamos ter agora a nossa terceira etapa, que ela acontece, gente, em paralelo também com essa implementação, que é a etapa de manutenção do sistema de gestão. E o que é essa etapa de manutenção, gente? É a etapa que a gente vai verificar se o sistema de gestão está sendo mantido, né? Se ele está rodando na empresa mesmo. Se os processos, né, os procedimentos que nós definimos, eles estão adequados para a realidade da empresa, né? Se as evidências estão sendo geradas, se as áreas estão tendo alguma dificuldade, se elas identificaram outras oportunidades de melhoria, tá, gente? É a hora de colocar tudo em prática e verificar se isso tudo realmente está funcionando, tá? Então essa etapa de manutenção, ela é essencial para que a gente possa chegar na nossa última etapa, que é a etapa de melhoria, que é a nossa quarta etapa, né? Como que a gente... Então, a nossa última etapa, que é a etapa de melhoria, é onde nós vamos identificar se todo o nosso sistema de gestão, todo esse trabalho que a gente desenvolveu, ele está promovendo as melhorias, né? Então, não necessariamente só as melhorias, mas às vezes também aqueles pontos que não deram certo e que a gente precisa aí mudar a estratégia, tá? Então, gente, quando esse ciclo se completa dessas 4 etapas, é que a gente pode realmente afirmar que o meu sistema de gestão, seja ele da qualidade ambiental, de saúde e segurança, de qualquer outra norma ISO, ele realmente está implementado na empresa, tá? Então, gente, vocês percebem que, como eu falei no começo, a resposta para o prazo depende, né? Porque tem todos esses fatores que precisam ser considerados, tá? E aí ainda tem uma outra questão, que é, gente, o envolvimento, o engajamento da alta direção da empresa, né? Da diretoria, da presidência. Para que a gente tenha uma chance de sucesso maior na implementação do nosso sistema de gestão, a alta direção da empresa, né, as pessoas que administram a empresa no seu mais alto nível, elas precisam estar envolvidas, engajadas, né, nesse projeto, tá? Além desse engajamento, também, gente, os líderes das áreas, né, supervisores, gerências e também todas as outras pessoas, porque, gente, a implementação de uma norma, né, ela vai trabalhar processos. E processos dependem de pessoas, muitas vezes, para serem executados, né? Então, a gente vai precisar da colaboração, do envolvimento de todo mundo, tá, gente? Então, isso também é um ponto que é importante nós trabalharmos na empresa aí, para a gente poder conseguir completar esse nosso ciclo de implementação, tá bom? Bom, aí, entendido então tudo isso, né, gente? Todas essas etapas que precisam ser seguidas aí, né, e que a gente precisa avaliar para poder definir um prazo adequado para implementação, vocês podem me fazer a seguinte pergunta. Tá bom, Ana, e aí? Então, beleza, eu sei agora que eu vou, né, ter que avaliar tudo isso, mas como que eu vou saber o que eu tenho que implementar na empresa, né? E aí, gente, vocês vão responder essa pergunta primeiro avaliando qual a norma que vocês vão implementar, qual a norma que ela é mais pertinente para a empresa. Né? Ah, vai ser uma ISO 9001, né? A ISO 9001 é a norma aí, ISO mais conhecida, né? Muitas pessoas já ouviram falar, em algum momento a gente já ouviu falar, já viu alguma empresa, né? Às vezes até na rua, algum veículo da empresa que tem lá um adesivo, empresa certificada, às vezes algum produto que a gente adquire também vem com essa informação, tá? Então, gente, definir a minha norma, né? A gente pode ter acesso a esse conteúdo da norma de duas formas. A gente entrando pelo site da ABNT, tá? As normas são aí comercializadas no site da ABNT e também no site da Target, né? Também é um outro meio aí legal de nós adquirirmos a norma,
tá, gente? Aí foi lá, adquiriu a norma, comprou e tal, você vai ter informação você vai ter acesso a todo esse conteúdo que vai falar o que você precisa fazer, né? Mas nós temos também, né, gente, cursos aí de interpretação, né, dos requisitos dessa norma, como o curso que eu vou ministrar aí, né, no próximo mês aí em parceria, agora nesse mês, na verdade, já semana que vem começa em parceria com Recurso Sustentável, né? E esse objetivo, gente, desse curso que nós montamos, que ele é um combo SGI, então ele vai abranger as 3 principais normas, né? ISO 9001, ISO 9001, gestão da qualidade, ISO 14001, gestão ambiental, ISO 45001, gestão de saúde e segurança ocupacional e, gente, formação de auditores internos, né? Então, esse nosso combo, ele vai passar por todos os requisitos da norma, tá, gente? Esse curso a gente interpreta, a gente lê os requisitos e explica como que isso vai ser abordado na empresa, né? Então a gente dá muitos exemplos, a gente disponibiliza material de apoio, tá, gente? Então é uma forma aí bem interessante, né? Principalmente para quem nunca teve contato com uma norma, né? Vocês vão ver que a norma tem uma linguagem bem particular e o nosso objetivo é traduzir tudo isso de uma forma muito simples e muito clara para que vocês possam aí, né, implementar isso na empresa depois e poder colher muitos bons e excelentes frutos do que uma norma ISO vai proporcionar para a empresa. Então, pessoal, espero que vocês tenham aí tirado as principais dúvidas, né, em relação a essa questão do prazo de implementação, tá? Qualquer outra dúvida, podem me mandar, tá? Fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta. E também, pessoal, é importante ressaltar que, apesar do nosso curso ser um combo, você também pode fazer ele apenas uma norma, 2 normas, tá? Tem as combinações aí, os combinados que você pode fazer da forma que melhor te atende. Tá, gente? Essa é a nossa 3ª turma, né? Pretendemos aí, com o tempo, cada vez abrir mais e mais turmas, porque a gente tem um retorno bem positivo em relação a esse curso e a gente ama falar sobre isso.